Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que alegria, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Nós estamos no tempo comum. Tempo comum é um tempo muito especial, que nós estamos na escola do Senhor Jesus. No tempo comum, domingo é o centro da semana, porque para nós todo domingo é Páscoa. O tempo comum é a escola do Senhor. E todos os anos nós estudamos o Evangelho de Cristo, até que o nosso coração possa aprender e descansar no Senhor. Hoje é terça-feira da 30ª semana do tempo comum, dia 26 de outubro. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu e pela graça de estar lendo o Teu Evangelho nesta manhã. Nós te louvamos, ó Pai, pela bênção da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos cuidou da nossa vida. E agora, Deus, colocamos esse dia nas Tuas mãos, para que seja um dia guardado, protegido e amparado pelo Senhor. Continue conosco, Pai. Nos ajude a fazer a Tua vontade. Que tenhamos, ó Deus, um dia cheio da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido irmão e irmã, o Evangelho do dia nós gravamos ao vivo, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. No Facebook, Edson Cortar Sardinha. Depois compartilhamos no YouTube, Edson Cortar Sardinha, meu canal, e também pelo WhatsApp. Você pode se inscrever, nos acompanhar, compartilhar e abençoar as pessoas em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão ao vivo, Nathalie, Renata Roque, Tereza Pereira, né? Gessé e Carmen, pessoas tão preciosas que estão conosco, né? Marisa está aqui comigo, Joel Moreira lá de Mauá, Gabriela, Pastor Zé Mauro, Márcia Valéria, todos vocês são muito preciosos, em nome de Jesus, amém? Querida Iris, Deus te abençoe, Iris, Sônia e Walter Galdino, que bênção, bom demais estar com você essa manhã, amém? O Eliel, Pastor Zé Mauro, Maria Luísa Kenir, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de hoje, é Lucas 13, 18 ao 21, amém? Lucas 13, 18 ao 21. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. Aqui é semelhante o reino de Deus, aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e se fez árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra extremamente abençoada aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém
Graças a Deus. Irmãos e irmãs, é interessante que, por mais que a gente ouve falar a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, nós acabamos pregando pouco sobre isso, não é? Jesus, quando veio, lógico, ele veio para nos salvar, mas ele também veio para implantar aqui na terra o reino de Deus, não é? O reino de Deus começou a ser implantado por Jesus e será totalmente implantado na volta de Jesus. Então, o reino de Deus, como diz vários teólogos, ele é o já, ainda não. Aquele autor da teologia do Novo Testamento, George Elton Led, né? Ele tem um livro muito bom e tem um capítulo sobre o reino de Deus. Ele já é falecido. E ele escreveu, tem um livro dele, até achei na internet para comprar, só sobre o reino de Deus, não é? E é interessantíssimo você entender isso. Jesus não veio apenas para nos salvar. Ele veio também implantar o reino de Deus. O reino de Deus já está implantado neste mundo, mas não está implantado totalmente. Por isso que a Bíblia diz, e a gente sempre vê, Jesus falando do reino de Deus agora, do reino de Deus que havia chegado. Ele falou, se expulsa o demônio porque chegou o reino de Deus, se cura o enfermo porque chegou o reino de Deus, né? E ao mesmo tempo, ele fala desse reino que virá. É por isso que teologicamente nós chamamos que o reino é o já, ainda não. Amado, e você percebe nas parábolas de Jesus, e aí você vai perceber isso, a maioria das parábolas de Jesus é um esforço pedagógico do Senhor para explicar o reino. Não é? Não apenas para explicar a si próprio ou a seu ministério de redenção. Tem parábolas que ele fala também sobre a rejeição do seu povo, sobre outros povos que iriam acolher, sobre aqueles que estavam largados no caminho, que são os gentios, que acolhem Jesus, né? Mas a maioria das parábolas, principalmente Mateus, fala do reino de Deus, que alguns evangelistas preferem falar de reino dos céus e outro reino de Deus. Mas existem alguns teólogos que vão falar que reino dos céus é uma coisa e reino de Deus é outra. Mas pelo contexto, você percebe que se refere à mesma coisa. Então, amado, todas as parábolas de Jesus, aliás, a maioria das parábolas de Jesus, é um esforço do Senhor para nos ensinar como é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Né? O Lucas começa aqui, em Lucas 3, 18 a 21, Jesus dizendo, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui compararei. Não é? Dá para se pegar alguma coisa aqui na terra e falar isso é semelhante ao reino de Deus? Dá para pegar algum elemento aqui na terra e falar assim, isso eu posso comparar com o reino de Deus? Fazer uma analogia? Sim. O fantástico é sim. Por isso alguns pais da igreja, Marisa, diziam que tudo que você vê na natureza aponta para o reino de Deus. Você consegue meditar nas coisas espirituais, vendo uma árvore, vendo uma criança, vendo um ser humano, vendo uma montanha, vendo uma borboleta. Você já viu que a maioria das pessoas que vão comparar as coisas lindas criadas prefere falar em borboleta, cachorro, marimbondo e nunca em ser humano?
E o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A maior comparação é o próprio ser humano, né? Então, irmãos e irmãs, quando você olha para a natureza criada, os pais da igreja diziam, né, os primeiros cristãos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, que nós devemos estudar bastante a vida deles, né, e os seus escritos. Eles diziam que tudo do mundo físico aponta para o mundo espiritual. Quando eu, Marisa, Orlando Lima Júnior tínhamos 19, 20 anos, 21 anos, eu já conheci os pais da igreja, né? Eu leio os pais da igreja desde meus 15 anos de idade. E eu lembro que a gente ia subindo para o monte lá da Ucubacinha, em Petrópolis, Marisa, e a gente ia fazendo aquele exercício, não sei se você lembra disso, o pastor Orlando deve lembrar, né? Vamos subir, tudo que você vê na sua frente, você louva a Deus. Senhor, eu te louvo por esse passarinho, Senhor, eu te louvo por essa montanha, Senhor, eu te louvo por essa árvore, por esse galho seco. Você lembra disso, não? Lembra? Não é? Então, tudo na natureza aponta para o reino de Deus. Isso que é lindo. Ou seja, o reino de Deus não é algo abstrato, longe, que é difícil fazer uma abstração. O reino de Deus pode ser assimilado, não totalmente entendido, mas assimilado mediante as coisas criadas. Porque o céu, né, o firmamento anuncia a glória de Deus, né, mãe? Os céus anunciam a glória de Deus, né? E o firmamento também proclama, os céus proclamam as obras de Deus, o firmamento anuncia as obras de seus irmãos. A glória. A glória e obras. Primeiro glória. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Jesus diz, a quem é semelhante o reino de Deus e a que compararei? Então o reino de Deus é um reino que Jesus vem implantar. Lembra os reis que implantavam o seu reino, não é? E toda a terra do seu reino lhe pertencia, e todos que moravam na terra do seu reino lhe pertencia, e todos os peixes da terra do seu reino lhe pertenciam. Ele mora no castelo, bem protegido, não é? Jesus veio implantar o reino, Elaine. Ele veio nos comprar, né? Todos nós que estamos no reino pertencemos ao reino. E esse reino tem um rei, que é Jesus Cristo. E esse reino tem uma constituição, que é a Bíblia Sagrada. Nós pertencemos a um reino. Não apenas Maria Regina e Carlos somos salvos, mas nós pertencemos a um reino. Ao mesmo tempo que eu sou brasileiro e pertenço ao Brasil, amém? Eu também pertenço a um reino que não é deste mundo, não é? Jesus fala assim para o Pilatos, o meu reino, você é rei, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, né? Aí ele fala dos seus ministros, dos seus anjos que viriam a sua ajuda. O meu reino não é desse mundo. Então, o reino que Jesus veio implantar não é o reino deste mundo. Ele não tem as estruturas ou as instituições deste mundo. Todo culto da igreja aponta para um reino que não é deste mundo. Você imagina, Marisa, você na igreja do Senhor, pegar o pão e repetir, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois pega o vinho, esse é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança, do meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Não é? Lembrando que a palavra memória não tem nada a ver com a palavra memória do português. Não é? É anamnese,
que significa atualização. Isso é algo de outro mundo, né? Então, o culto a Deus, a reunião da igreja, ela aponta para um reino, ou ela anuncia um reino que não é desse mundo. Não é desse mundo. As pessoas se reúnem para cantar, vão fazer uma reflexão baseada numa escritura, depois vão comer um pão e o sangue, ainda vai repetir a palavra de Jesus dizendo: esse é meu corpo, esse cálice é o meu sangue. Isso não é desse mundo, isso não funciona nas estruturas mentais. Por isso que eu acho que muito movimento evangélico, mãe, tenta fugir disso. Tem uma igreja que em Nova Friburgo falou assim: não, nós não vamos mais tomar Santa Ceia, não, só quando o pastor sentir no coração, senão vira ritual religioso. Ora, é justamente, né, nossas atitudes na igreja, esses ritos instituídos por Jesus, apontam para um reino que não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Jesus falou: meu reino não é daqui. Ele está aqui, mas ele não é daqui. Então, além de você ser salvo, Fátima, você pertence a um reino. E nós temos que andar ou condicionar nossa mente justamente nisso. Eu pertenço a um reino, eu tenho uma identidade. E a minha identidade não é desse mundo. A minha identidade não é daqui. Provisoriamente, nós temos um CPF, um RG, que será cancelado. Literalmente cancelado quando a gente morre, né, mano? Então, nós temos um RG, um CPF, isso é provisório. Nosso verdadeiro documento é de cidadãos do reino de Deus. Nós temos uma cidadania. Então, volto a dizer e guarda no seu caderninho, Teresa Otero Neri, que gosta de escrever. Escuta bem, olha bem, Alice. Além de Jesus vir nos salvar, Jesus veio para nos introduzir no reino. Isso significa que a nossa cultura, as nossas palavras, as nossas escolhas precisam estar de acordo com o reino no qual nós pertencemos, que é o reino de Deus. E aí Jesus fala sobre o que era semelhante ao seu reino. Imagina, Marisa, no calor da Palestina, Jesus descendo a Galileia para Jerusalém, né? Com o pé cheio de poeira, com alguns homens com roupas cheias de poeiras e algumas mulheres com roupas cheias de poeira. Todo mundo com aquele cabelo meio amarelo de poeira, parecia assim serra pelada, lembra? Serra pelada, os homens completamente de poeira, né? E Jesus falando: ó, vim plantar um reino. Qualquer um morreria de rir, né? Vem plantar um reino, um grupo de homens esfarrapados, né? Implantar um reino, apesar de que tinha algumas pessoas de posse, mulheres mesmo, o próprio Mateus, né? Pessoas de posse, mas ainda assim, poucas pessoas. Implantar um reino como um imperador, né? Tanto é que a acusação é que Jesus se colocou como rei e que estava sendo um movimento subversivo contra Roma, né? E aí Jesus fala, olha que coisa engraçada, e é muito interessante pensar assim, né? Eles olhando para aquele punhado de gente, seguindo aquele jovem de 30 anos. Olha só, Marisa, um punhado de gente seguindo a um jovem de 30 anos. E Jesus fala: a quem é semelhante o reino de Deus, é que o compararei. Jesus falou assim: é semelhante a um grão de mostarda. Gente, não tinha coisa mais ideal, melhor, não existia melhor comparação do que essa. Aquele punhado de gente
estava no reino de Deus, que é semelhante a um grão de mostarda. Olha só, que um homem plantou na horta. É Jesus que plantou na horta desse mundo esse grão de mostarda. Cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Jesus, aquele punhado de gente, é um grão de mostarda. Jesus vem, semeia esse grão de mostarda, insignificante. No outro evangelho diz que é a menor das sementes. Nós sabemos que não era, mas provavelmente era menor da semente que era semeada. Essa é a explicação. Não era menor da semente, mas menor da semente que era semeada. Não é? E Jesus, ele é o que planta essa semente de mostarda. Essa semente de mostarda plantada são esse punhado de pessoas, essas poucas pessoas, né? Mas esse reino cresce a ponto das aves vir fazer seus ninhos ali. São as pessoas do mundo que se convertem e que procuram no reino de Deus o suporte, a acolhida, a salvação, o encontro com Deus, a vida eterna. Amado, esse grão de mostarda palestina, existe o grão marrom, o grão dourado, o grão branco, o grão preto. Esse grão é o grão preto, de 2 milímetros. Quando ele cresce, ele chega a 3 metros, até 3 metros. De tal forma que dá para as aves, aquelas pequenininhas, fazerem seus pequenos ninhos ali. Então é das hortaliças o menor grão. Um grão muito pequenininho, um grão preto de 2 milímetros. Esse é o reino de Deus. Insignificante para Pilatos, insignificante para a espiritualidade do templo, insignificante para os sacerdotes, insignificante para os escribas, para o sinédrio, para os poderosos, para Herodes, muito insignificante para os fariseus, para os saduceus, para os essênios, para os zelotes, para os herodianos, que são as 5 principais seitas judaicas. Muito insignificante, um grão pequenininho, pretinho, de 2 milímetros, mas que cresce, se transforma numa grande árvore, 3 metros. E os pássaros vêm ali fazer seus ninhos. Amado, o reino de Deus, com aquele punhado de pessoas, tem crescido, vai continuar crescendo, e mais aves vão fazer os seus ninhos e vão crescer e multiplicar dentro do reino de Deus. Eu e Marisa não éramos do reino de Deus. Jesus nos salvou, entramos no reino de Deus, e fizemos nosso ninho no reino de Deus. Aí veio Esteve e a Lídia no ninho, não é? É uma coisa linda, querido. O reino de Deus, ele cresce e ele continua crescendo. Ali tem uma igreja com 6 membros, ali tem uma igreja com 15 mil membros, ali tem uma igreja com 1000 membros, ali tem uma igreja com 200 membros, ali tem a igreja, eu lembro do pastor José Lima, com 6 membros, né? Jesus não vê igreja grande nem pequena, Jesus vê o reino de Deus, o seu reino. Então,
um grupo de 15 mil e um grupo de 6, ambos pertencem ao reino de Deus. Então, é importante que você esteja no reino de Deus. Não importa que a igreja que você congregue tem 15 mil membros, ou tenha 5 membros, ou tenha 20 membros. O importante é que você perceba, eu estou no reino de Deus. Não é? Os pais da igreja, como Santo Agostinho, Marisa, afirmava que o reino de Deus é a igreja. Nós afirmamos um pouco mais. Nós afirmamos que a igreja é a missão de Deus no mundo, né? E a igreja, ela contém e ela está contida nesse grande reino de Deus. Mas a grande sinalizadora do reino de Deus é a igreja. A igreja é o arauto do reino, né? É na igreja que você toma a Eucaristia, a Santa Ceia. É na igreja que você escuta a palavra. É na igreja que você trabalha nos ministérios. É a igreja que te envia para o mundo. Na igreja que te envia para o mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja é, aleluia, grande sinalizadora do reino de Deus. Por isso que a sua igreja tem 6 membros, tem 15 membros, tem 200 membros, se alegre, porque Jesus não vê o tamanho da igreja, Jesus vê o reino de Deus. E pode também existir instituições cristãs que tenham muitos recursos e não pertençam ao reino de Deus. Pertencem ao reino do homem, o reino da soberba, o reino do dinheiro, e não o reino de Deus, né? Então, amado, Jesus diz, olha, o reino de Deus é semelhante. É algo que Jesus veio implantar, é algo que já está no nosso meio, querida Sônia, mas é algo que ainda não está completamente. Ou já, ainda não. Aconselho você ler esse livro do Jorge Led, o novo que ele escreveu. O novo que ele escreveu antes de morrer, não é? Aconselho. Mas escuta só, queridos. O reino de Deus está no meio de nós. E o reino de Deus cresce. Ah, Senhor, está tão difícil. A igreja, lógico, nós sabemos que restauração é difícil. Muito difícil. Mas nós temos o reino de Deus. Nós somos as sementes do reino de Deus. O Senhor semeou o reino de Deus em nós. Esse reino cresce e passa a ser abrigo para as aves e seus ninhos. Muitas aves virão morar no reino de Deus. Virão pertencer ao reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa linda, hein? Coisa linda, 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 né? Então, querido, lembra disso que a Bíblia diz, né? Que o reino de Deus já está, mas o reino de Deus também virá. Então, o reino de Deus, a igreja é o reino de Deus na terra, você fala de Santo Agostinho. E a igreja e o reino de Deus transcende a igreja, né? De certa forma, o reino de Deus é maior do que a igreja, né? Mas quem está na igreja, vivendo o evangelho, está no reino de Deus. Que alegria! O reino de Deus é um pedaço da igreja. A igreja é um pedaço do reino de Deus. Amém? Muito bom. Agora, queridos, versículo 20, Jesus faz outra comparação com relação ao reino de Deus. Não é? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Alguns biblistas, teólogos, falam que é impossível uma mulher pegar 3
medidas de farinha. 3 medidas de farinha, irmãos, dá 39 litros de farinha. Essa era a medida, litros. Ou cada medida 13 litros de farinha. Seria impossível, mulher, né? É quase um saco de cimento que a mulher vai mexer nela. É impossível. A não ser que ela tivesse uma bitoneira, né, para tacar ali. Você imagina? Né? 3 medidas de farinha, aqui no texto bíblico grego, equivale a 39 litros de farinha. Né? E Jesus diz, é semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Um pouco de fermento fez com que essa levedura acontecesse em 39 litros de farinha. Gente, sabe o que significa isso? De propósito, Jesus, na sua parábola, colocou tanta e tanta farinha para essa mulher mexer e misturar. Essa mulher, querido, representa cada um de nós. Representa o reino de Deus. Esse fermento aqui representa esse reino. Essa 39 medidas de farinha, né, representa o mundo e como o mundo é grande, como o mundo é complexo, como o mundo é difícil, como o mundo tem mais e mais ficado um ambiente difícil, destruidor, maligno, gigante. Você vai estudar as culturas e você vê a complexidade das culturas, não é? Esse mundo totalmente grande, gigante, não é? Muitos e muitos desafios. Todos os dias, muitos e muitos desafios. Só que tem que o reino de Deus é semelhante ao fermento que essa mulher vai misturar a este mundo. A essa grande, gigantesca quantidade de farinha, 39 litros. Eu não consigo pensar em 39 litros, consigo pensar em 39 quilos, né? Não consigo. Mas você imagina isso? É semelhante ao fermento que a mulher vai misturar nessa gigantesca quantidade de farinha. Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos ficar com medo do mundo gigante. Tem gente que fala, oh, o mundo agora está fazendo filmes assim, o mundo agora está, vários países aceitando, né, a eutanásia, aceitando o aborto, aceitando a maconha, aceitando isso, aquilo. O mundo inteiro está assim, 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 assim. Não é? O mundo ele é gigante em todas as dimensões, em todas as áreas. Só que tem que o reino de Deus é fermento. E se nós tivermos a sabedoria dessa mulher de misturar esse fermento nessa grande massa, o reino de Deus consegue levedar essa massa. Amado, se você perceber o que a Igreja de Cristo fez, não é, e tem feito no mundo, é uma coisa espetacular. Não é? Uma coisa espetacular. Aqui sim, amado, o reino de Deus é o fermento. Essa mulher é a igreja. Por isso que eu sempre falo, ó, o reino de Deus transcende a igreja, né? Essa mulher é a igreja, que vai pegar esse fermento que é o semelhante ao reino de Deus e vai misturar nessa massa,
nessa gigantesca massa, eu vou colocar 39 litros, nem sei como é que vai ser isso, 39 litros de fermento de trigo na frente da Marisa, numa banheira. Fala, Marisa, mistura aí. Eu vou dar uma colher gigante para ficar misturando. Vai ser difícil, vai? Vai, tem que ser uma pá gigante. Imagina? Ainda mais vai botando água. Vocês sabem disso, né? Você põe água, o trigo fica pesado, né, mãe? E litro pesa mais do que quilo. E litro pesa mais do que quilo. Imagina, gente. E aí a Marisa vai ficar mexendo ali. Amado, o fermento que Jesus fala é semelhante ao reino, né? A mulher pega esse fermento e mistura. Essa mulher é a igreja. A igreja que é a noiva do Cordeiro, que tem essa grande tarefa de misturar o fermento nas 3 medidas de trigo. Então, irmãos e irmãs, pastor, eu não sei falar, sou novo convertido, tenho vergonha. Querido irmão e irmã, continue misturando o fermento na massa, mas não o fermento do pecado, o fermento do reino de Deus. Eu acredito fielmente que onde está a presença de servos e servas do Senhor, onde a igreja está, o fermento é misturado nessa grande quantidade de trigo. E esse trigo vai se transformando. Lá no Egito, num bairro muito pobre, o lixo do Cairo. O Cairo com talvez 25 milhões de habitantes. Imagina o lixo de uma cidade dessa, hein, não é? Um cristão chegou lá, servo de Deus, viu que lá moravam outros cristãos, ele liderou, construiu todo o lixão numa cooperativa, transformou uma caverna lá no alto, numa grande igreja para 10 mil pessoas sentadas e uma capela para 4 mil pessoas, construiu um hospital, construiu posto de saúde, escola, toda aquela multidão de lixo, aquela massa, aquele trigo gigante. Ele foi lá com o fermento e o reino de Deus levedou tudo. Um dos lugares mais maravilhosos de se visitar no Cairo é o lixão do Cairo. Não é, Marisa? Espetacular, espetacular. Os crentes que moram lá, maravilhosos, servos e servas do Senhor. Amado, preste atenção nisso. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao homem que pegou uma pequena semente de mostarda, plantou na sua horta, ela cresceu, 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 ao ponto dos pássaros virem e fazer ali seu ninho. É semelhante a uma mulher que pega o seu fermento, semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 39 litros de farinha. E tudo foi levedado. Esse é o potencial, Denise, do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está em nós. A igreja tem o reino de Deus. A igreja está no reino de Deus. A igreja é essa mulher que pega o reino de Deus e consegue misturar no mundo para que o mundo venha levedar. Irmãos e irmãs, para a honra e glória do Senhor, acredite nisso. Você não foi apenas salvo para morar no céu.
Você foi salvo para viver no reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus, para sinalizar o reino de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Você pertence ao reino de Deus. Você é do Senhor. Você é abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como Isaías diz, né? Deus fala, não despreze os pequenos começos. Não despreze o reino de Deus. Puxa, mas meu grupinho é tão pequeno. A igreja que eu congrego é tão pequeno. A igreja que eu congrego é tão grande. Não importa. O reino de Deus, aleluia, é maior do que tudo. E você pertence ao reino de Deus. Você é mais do que vencedor. Você tem uma missão linda. Você não apenas, Suzy, é salva, mas você é cidadã de um reino aqui na terra. E esse reino transcende a terra. É o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho tão importante, Senhor. Deus, obrigado porque pertencemos ao reino de Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelas igrejas que sinalizam o reino de Deus. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua unção, Pai. Obrigado, Deus amado, pelo teu reino, que é tremendo, que é maravilhoso, que é santo. Continue conosco, Pai, para que possamos viver essa palavra e entender e aceitar a identidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pai, a mãe da Renata Amaral está no hospital, que ela está fazendo uma cirurgia para tirar um sinal. E a irmã do Fábio fez uma cirurgia muito delicada hoje. Vamos orar pela irmã do Fábio e a mãe Da Renata Amaral. Renata Amaral, né? Gente, hoje, 19 horas, no Instagram, nós vamos estar com o pastor Orlando Lima Júnior. Vamos falar sobre condicionar a nossa mente no nome de Jesus. Vamos aprender sobre o poder que há no nome de Jesus. Hoje, 19 horas no Instagram, Metodista Adelaide NF, quem puder nos acompanhar, vai ser uma benção. Queridos, vamos orar então pelos seus pedidos de oração. Você que está acompanhando no YouTube, né, foi gravado, compartilhado no YouTube, coloque aí no YouTube também seus pedidos de oração para que eu possa ler, né? Você que está assistindo depois, coloque aqui também os pedidos de oração. Amém? Você que está ao vivo, coloque os pedidos de oração. Amém? Você que vai assistir pelo WhatsApp, né? Pense, amém, nas suas intenções e coloque essas intenções nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado, ó Pai amado, porque temos a graça de colocar nas tuas mãos a mãe da Renata Amaral, a irmã do Fábio, o Felipe, sobrinho da Martinha. Temos a graça de colocar nas tuas mãos, Senhor, o Marcos, esposo da Valquíria, a Silvia e o teu filho Davi, Pai, que está, ó Deus, se recuperando e vão fazer esse tratamento necessário para a sua saúde. A Madalena, que teve uma nova trombose na perna. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, essas vidas tão preciosas. Ontem tivemos notícia da Nira Faleiro, continua internada, mas está bem melhor. Deus, colocamos diante de Ti, Deus, o Rodrigo, a Paulinha, a Angélica, a Moisete, Ivete, Luzia, a Marina, a Maria, Deus, a
a irmã Helena, Regina Helena, a obra da igreja, Senhor, os recursos necessários. Pai amado, o ministério, Senhor, dos amigos da rua. Pai, pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre todas as igrejas aqui representadas, Pai. Igrejas santas, igrejas abençoadas, igreja que tem misturado fermento nessa grande massa que é o mundo, Pai, que necessita muito de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Olha aqui, ó Pai, cada pedido, abençoa o aniversariante, abençoa, Senhor, as vidas que aqui estão pedindo. Abençoa Estevão, a Lídia, a Marisa, minha vida. Todo o trabalho que vamos realizar hoje, Pai, para a Tua glória, Senhor. Deus nos dê, Pai amado, um dia especial e abençoado. E que possamos, ó Deus, olhar a natureza, Pai, e ver que a natureza fala do reino de Deus. E possamos louvar o Teu nome e Te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco. Continue nos ajudando, Pai, a viver nesse dia. Abençoe os enfermos, Senhor. Nos ajude a vencer a Covid, Pai. Nos ajude, ó Deus amado, a viver na seriedade. Abençoa o nosso país e o nosso mundo. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Por isso nós oramos oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Olha a oração do Pai Nosso. Venha o Teu reino. E terminamos dizendo que Teu é o reino. É o reino que está e ainda não. Amém? Que hoje venha o reino de Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Amém? 19 horas, hein, pessoal? Vamos então levantar nossas mãos aí na sua casa e falar que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Denise Vieira, Ivan, a paz.